Relação entre a superlotação dos presídios brasileiros e a reinserção da população carcerária na sociedade no século XXI. Esse tema não é muito abordado no dia a dia entre a população, como é o caso da política, por exemplo. Isso se dá pela falta de informação e pelo fato das pessoas não compreenderem o quanto esse assunto implica direta e indiretamente em suas vidas. O problema em si não é a quantidade de presos, e sim o que o Estado faz com esses presos. Hoje, a justiça tem um leque de possibilidades para o cumprimento de uma pena, como, por exemplo, a prisão domiciliar. E essa superlotação implica fortemente na vida dos cidadãos, tanto os que estão presos quanto os que não estão, visto que a reinserção do carcerário novamente à sociedade não é feita de maneira correta, já que eles não possuem ambientes de disciplina, educação e trabalhos lá dentro. Alguns deles são soltos prematuramente, além da superlotação facilita também a fuga de alguns. Como consequência disso, o sistema carcerário se torna ineficaz, e o mesmo criminoso que foi preso volta a cometer crimes quando é solto. Tendo em vista que buscar a volta efetiva dos detentos, obviamente em seguimento dos parâmetros do sistema prisional, é a forma mais viável de reverter o quadro de superlotação nos presídios. Afirma-se que, nos dias atuais, a ressocialização de presidiários é observada como um processo cabível e de extrema necessidade, contudo, ainda longe do ideal. E esse aspecto sustenta-se mais quando entendemos que cerca de 53% da população carcerária possui baixo grau de escolaridade, com o ensino fundamental incompleto, enquanto apenas 1% apresenta diploma de graduação. Por conseguinte, a ausência de práticas que acarretam na retomada aos estudos e o aprendizado de atividades profissionalizantes acaba por tornar-se barreira que impossibilita essa reinserção, uma vez que não há escolhas para esses ex-detentos no sustento de si e de familiares. Com a saída dos cárceres, ex-detentos hão de adequar-se novamente à vida e ainda lidar com a sombra passada, o preconceito da sociedade quanto à sua ficha criminal. No momento de se candidatar a vagas de emprego para voltar à rotina padrão, muitos empregadores se sentem receosos e permanecem com o pé atrás em relação ao histórico do ex-detento. Portanto, os esforços necessitam de uma execução fora do ambiente prisional. É vital trabalhar a conscientização da sociedade quanto ao acolhimento dessas pessoas. Esse estigma faz com que os condenados sejam céticos ao sistema e ao processo de ressocialização. É como se continuassem a ser julgados pela população. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 1º, consta: a execução penal tem por objetivo efetizar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, tornando-se justamente a problemática. Então, quais as relações entre a legislação sobre os direitos humanos e as condições oferecidas pelo poder público aos detentos brasileiros? Analisando os fatos de o sistema prisional brasileiro ter como objetivo a ressocialização e a punição da criminalidade e do preenchimento carcerário ser um fator significativo que se torna interligado com a tentativa da ressocialização dos penitenciados, busca-se relacionar a superlotação dos presídios brasileiros com a reinserção da população carcerária na sociedade no século XXI, analisando teoria mista, unificadora ou eclética, atualmente utilizada pelo sistema prisional brasileiro como diretriz de suas ações, uma vez que o Estado busca, através da privatização de liberdade, a ressocialização do indivíduo que comete ilícito penal. Os direitos humanos defendem todo e qualquer indivíduo, e não se diferiria com a população carcerária. Em especial, a dignidade da pessoa humana, para que os mesmos, em face de sua liberdade, preencham suas necessidades entendidas como essencialidade. Porém, são muitas as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos, principalmente quando se trata da reinserção social destes. A ofensa à sua dignidade é invisível, porque não gera reação político-social. Além do mais, a grande maioria dos casos acabam sendo vistos como perigosos na tentativa de mudar essa condição de invisibilidade, pondo em questão a sua condição de cidadão protegido pela lei.
O ambiente prisional deve ser de aprendizado e conscientização, não apenas de punibilidade. Nesse quesito, é preciso que não somente o setor governamental, mas também a sociedade compreenda o objetivo e decorrências do tratamento humanizado em presídios. A ressocialização também é positiva do ponto de vista da sociedade. É importante pensar que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, atrás respectivamente da China e dos Estados Unidos. O abarrotamento de presídios há indícios de que algo precisa ser feito. O Ministério da Justiça, em 2015, afirmou que se a proporção de encarcerados se manter nesse nível, em 2075 o país teria um brasileiro a cada 10 atrás das grades. Pensando nisso, o tratamento com o intuito de ressocialização é também uma necessidade pública do ponto de vista governamental. Há inúmeros meios de tratamento para essa situação. Em geral, as atividades são focadas na qualificação dessas pessoas, visando que elas estejam aptas a saírem do presídio habilitadas em alguma ocupação. Há duas formas que possibilitam que a reinserção desses indivíduos seja feita de forma mais eficaz, sendo estas cursos profissionalizantes e aulas de ensino básico. Um dos tratamentos mais populares para a ressocialização é a oferta de cursos profissionalizantes. Em relação aos cursos, podem ser de barbearia, corte de cabelo, plantio e etc., feita em parceria com empresas e instituições de ensino. Os detentos possuem a oportunidade de aprender uma função nova e ainda podem ganhar dinheiro com isso. No último caso, além da redução de pena, o dinheiro é depositado em uma conta na qual o detento terá acesso quando sair da prisão ou por seus familiares. Nesse sentido, ambos os lados são beneficiados. Em alguns casos, há redução de impostos para as empresas que oferecem tal serviço. Apesar de ser focada a qualificação através de habilidades profissionais, uma forma de ressocialização é oferecer aulas do ensino fundamental e médio para aqueles que interromperam seus estudos. Em geral, essas aulas podem ser ministradas através do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, ou projetos voluntários. Os alunos são divididos de acordo com o seu nível de escolaridade. Desta forma, conclui-se que a ressocialização é um tema fundamental em debates que visa o desenvolvimento de uma sociedade saudável e que busca evitar a perpetuação de superlotações nos presídios brasileiros.